Olá, amigos, amigas. Vamos falar de religiosidade, fé e religião. Qual a diferença entre religiosidade, fé e religião? A religião vem do latim, a palavra religião, religare, que significa ligar a criatura ao seu Criador, conduzi-la a Deus. E a religião é um conjunto de crenças, de filosofias, com seus ensinamentos, suas doutrinas, seus costumes. As religiões têm os seus locais de adoração, né? Então, os templos, as mesquitas, as igrejas, onde as pessoas se reúnem e cultuam Deus ou deuses. E há diversas religiões espalhadas pelo mundo. Desde os tempos remotos, os homens buscaram e buscam na religião o amparo e respostas para muitos dos seus problemas. E a religiosidade? A religiosidade é uma aptidão natural ou uma tendência para sentimentos religiosos. A religiosidade é um sentimento inato a todos os seres humanos. É esse anseio interno de ligação com Deus, é um sentimento da existência de uma força, de uma inteligência superior, de um Deus. Esse sentimento pode ser maior ou menor, mas muitas vezes se expressa por meio das práticas religiosas. Mas é possível ter religiosidade sem estar ligado a uma religião específica. E é possível seguir uma religião sem ter uma forte religiosidade, né? Então, as pessoas vão, né, nos templos, nas igrejas, assim, como uma atividade social. O grande pensador, que foi o primeiro psicólogo dos Estados Unidos, viveu fim do século XIX, começo do século XX, William James. Ele escreveu o livro As Variedades da Experiência Religiosa, onde ele coloca lá que expressamos o nosso sentimento religioso por meio das religiões. E o sentimento religioso é um dos mais nobres sentimentos do ser humano, porque nos traz tranquilidade. No centro de toda religião está o sentimento religioso, não importa qual seja a religião. E é muito difícil, segundo William James, definir esse sentimento religioso. Para alguns, o sentimento religioso nasce do medo. Para outros, de uma dependência a algo maior do que nós mesmos. E para outros, é o louvor, é a admiração pela grandiosidade do universo infinito que traz esse sentimento religioso. E William James ainda escreve, quem sabe, né? A religiosidade não é a soma de tudo isso. Para algumas pessoas, segundo ele, né, o sentimento religioso, a religiosidade, nasce do medo. E tem um outro grande psicólogo, sociólogo alemão do século XX, Erich Fromm, e ele explica que os homens e mulheres que não suplantaram a fase infantil, né, são pessoas ainda imaturas, que ainda não são donas de si, obedecem sem questionamento. Então, cultivam a fé cega, a fé dogmática, né? Não se pode questionar nada. Essas pessoas creem num Deus que pune, que vigia, que fica lisonjeado com os louvores ou encolerizado pela desobediência dos seus filhos. Então, essas pessoas, ainda na fase infantil do seu desenvolvimento espiritual, obedecem por temor ao castigo divino. E William James escreve que em todas as religiões,
um líder religioso traz uma revelação. Então, a gente pode pensar em Moisés, Jesus, Buda, Krishna, né? E essa novidade de início é considerada uma heresia. Olha, né? Que confusão que foi a Boa Nova de Jesus junto à sociedade judaica daquela época, junto aos sacerdotes, né? Aos fariseus. Mas, aos poucos, essa novidade, né, conforme as gerações vão passando, essa nova revelação é aceita, mas também que ocorre o risco de, com o tempo, virar uma ortodoxia, algo muito rígido. Então, explica William James, precisamos vigiar para que o nosso sentimento religioso não se transforme em algo rígido, em fanatismo. E segundo os estudiosos da religião, a religiosidade é essa abertura à experiência religiosa ou experiência de Deus. E a fé é o aprofundamento nessas experiências, experiência religiosa e experiência de Deus. Qual a diferença? Então, a fé é essa convicção, essa certeza da existência de algo, é a crença, a credibilidade, a confiança. É o contrário da dúvida. O biólogo americano Dean Hammer, ele trouxe o conceito de o gene de Deus, que seria um conjunto de genes. Ele mediu o grau de espiritualidade de 1001 voluntários. E o Dean Hammer escreveu que o código genético do indivíduo determina o tamanho da sua fé. E na revista Veja, de 23 de outubro de 2015, tem um artigo da jornalista Adriana Dias Lopes. Ela diz que foi feito um estudo na Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos, com 1.200 homens e mulheres, e nesse estudo concluiu-se que as pessoas intuitivas são mais religiosas do que as pessoas reflexivas. As pessoas reflexivas são racionais. Nas pessoas intuitivas, as ideias brotam do seu interior, assim, num relance. Eles captam o conhecimento da essência das coisas. É um conhecimento, sim, tipo desvelado, revelado, é o véu que se levanta. Os profetas, eles foram intuitivos, eles foram e são, né? Trouxeram e trazem revelações do plano espiritual ou de suas próprias experiências de encarnações passadas que estão lá no seu inconsciente. Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, que fundou a psicologia analítica no século XX, discípulo de Freud, discípulo dissidente, né? Ele escreveu que cada um de nós tem a sua sabedoria e o conhecimento que necessita em seu próprio interior. Então, isso é a intuição. Mas as pessoas reflexivas, elas não acessam esse conhecimento interior, elas usam a razão, a lógica para a obtenção do conhecimento, por meio de análise, de raciocínio. É um caminho mais longo para se chegar ao desvelado, ao revelado. Roberley Panasiewicz é doutor em ciência da religião e escreveu no livro, na revista Pistes e Praxis, Teologia e Pastoral, volume 5, número 2, de julho e dezembro de 2013. Um artigo intitulado Categorização da Experiência Transcendental, uma leitura da religiosidade, da fé e da religião. E ele explica que a religiosidade, a fé e a religião são experiências dinâmicas das sociedades humanas e podem ocorrer de forma articulada, né, as três juntas, ou separadamente,
mas sempre indicam uma relação com o transcendente, cada um à sua maneira, né? Ele está falando aqui da religiosidade, da fé e da religião. Então, a religiosidade é essa abertura ao transcendente, que leva a uma experiência religiosa e que pode acabar assim se transformando numa experiência de Deus. A experiência religiosa articula o imanente, né? O que está dentro de nós, o finito, Deus em nós. E a experiência de Deus articula o transcendente, né? Deus, criador de tudo, o infinito. Mas a experiência religiosa se esgota em cada situação de medo ou fascínio. Então, situação de medo, a gente ora para afastar algum perigo. Então, a gente traz à tona esse sentimento religioso, né? Essa experiência religiosa. E fascínio é quando a gente fica tão feliz e agradecido por algo, mas quando a pessoa consegue dar um passo além do medo e do fascínio, ela parte da experiência religiosa, que é imanente, né? O que ela sente dentro de si, para a experiência de Deus. E aí ela vive com mais sentido lógico, entendendo melhor o porquê e o para quê das coisas que acontecem na sua vida. E também com mais sentido emocional, né? A certeza que Deus é criador e nos ama. E aí o Roberley, né, nos sugere mergulhar no acontecimento em si, seja feliz ou doloroso, e deixar que ele produza um sentido vivificador. E a fé é o aprofundamento da experiência religiosa ou da experiência de Deus. Então, quando surge o medo ou o fascínio, né, que a gente tá feliz e vai agradecer, né, nós temos momentos profundamente vivificadores que nos transformam, que constroem esse sentido da nossa vida, de onde viemos para onde vamos, né? O porquê de estar aqui, porque manter-se no caos, não entendendo porque isso ou aquilo acontece conosco, isso assusta. E a religião absorveu e canalizou os medos, os desejos e as alegrias das pessoas por meio de símbolos, rituais e doutrinas, articulando o imanente e o transcendente. E a base para a construção das religiões é a religiosidade, que está presente em todo ser humano, que é imanente. E com o tempo a religião se transformou em instituição. A religião é a institucionalização da religiosidade. E a religião é uma experiência comunitária que estrutura e desenvolve a religiosidade por meio de símbolos, rituais, doutrinas. Então, os templos, as igrejas, as mesquitas favorecem essa experiência comunitária, né? Assim, porque lá ocorrem esses encontros, né, interpessoais para a vivência da experiência de Deus. Amigos queridos, agradeço muito a atenção.